Trataremos de uma reclamação trabalhista em que a reclamante alega que celebrou um contrato de trabalho com a transportadora Expresso do Oriente Limitada, por um período de experiência de 30 dias em 1º de março de 2019, mas que não foi prorrogado. Após 16 meses de término deste contrato, ajuizou uma reclamatória trabalhista requerendo uma indenização substitutiva, alegando que seu contrato foi extinto enquanto gozava de estabilidade em razão do seu estado gravídico. Alegou ainda que antes de ser contratada pela transportadora Expresso do Oriente, na modalidade de contrato por prazo determinado, havia trabalhado na empresa Expresso do Ocidente S.A., e como as atividades que desenvolvia nessa empresa eram idênticas às das Expresso do Oriente, e por fazer parte do mesmo grupo econômico, não havia de se falar em contrato de experiência. Requereu, assim, com este fundamento, a indeterminação do contrato com base nessas alegações. Desta forma, pediu a indenização pela dispensa, o período de estabilidade e indenização por danos morais por ter sido dispensada mesmo estando grávida. Bom, a reclamante, tenta trazer aos autos aí a existência, de um vínculo entre as duas empresas somente por ser do mesmo grupo econômico. Porém, nós temos de acordo aí com a súmula 129 do TST, que por mais que existam dois ou mais, contratos de mesmos grupos econômicos, isso não gera a coexistência e o fator como se uma empresa se ligasse à outra. Então, dessa forma, o contrato que foi extinto na empresa citada, ele acabou naquele período, naquela data determinada, e foi celebrado um contrato por período determinado. Desta forma, não tem o que se falar em unicidade de contratos, baseado na súmula 129. Então, nós temos aí que essa medida ela é descabida e a unicidade desses contratos ela é inexistente. Outro ponto que a reclamante tentou sustentar, mas novamente interpretou de forma equivocada, é em relação à súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que há estabilidade provisória para gestante, no caso de contrato por tempo determinado, com base no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, ao afirmar que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem a justa causa, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. No entanto, o Superior Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral no tema 497, a qual definiu que a garantia de emprego estaria vinculada no caso de dispensa sem justa causa, para contrato de trabalho por tempo determinado. Tese esta que ensejou a um novo entendimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho, superando assim a súmula 244, pois ao interpretar a tese, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho chegou à conclusão que a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado é uma manifestação de vontade de ambas as partes, já definida em prazo no contrato, ou seja, não se refere à situação de dispensa sem justa causa ou arbitrária, mas o simples término do contrato. Conclui que a estabilidade da gestante não é absoluta, então ela não possui direito de indenização. Diante dos fatos alegados, portanto, os pedidos da reclamante são improcedentes.